Isso não é ficção. Não é uma história antiga retirada de livros religiosos. Segundo o relato de Bill Wiese, tudo começou em uma madrugada comum de novembro de 1998, por volta das 3 horas da manhã. A casa estava em silêncio. Nenhum barulho vindo da rua. Nenhum sinal de que algo incomum estava prestes a acontecer. Sua esposa dormia tranquilamente ao seu lado, e nada indicava que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Bill Wiese era um empresário vivendo na Califórnia. Levava uma vida estável. Era religioso, mas nunca havia relatado visões, experiências sobrenaturais ou qualquer evento fora do comum. Naquela noite, ele simplesmente foi dormir. Mas às 3 da manhã, acordou de forma repentina, sem dor, sem ruído, sem explicação, e quase imediatamente percebeu algo impossível de ignorar. Ele não estava mais em seu quarto. Segundo seu relato, ele despertou em completa escuridão. Não era apenas falta de luz. Era uma escuridão profunda, densa, onde nem mesmo o contorno das próprias mãos podia ser visto. O ar parecia pesado. Respirar exigia esforço. Cada inspiração trazia uma sensação ardente dentro do peito. O calor era constante. Não vinha de chamas visíveis. O ambiente inteiro parecia saturado por uma temperatura extrema, sufocante, impossível de escapar. Quando tentou se mover, percebeu que estava deitado sobre uma pedra, fria ao toque, mas cercada por um ar insuportavelmente quente. As paredes ao redor formavam um espaço fechado, sem janelas, sem abertura. Algo semelhante a uma cela antiga, úmida, apertada e opressiva. Foi então que ele percebeu movimento na escuridão. Sombras se deslocavam próximas a ele. Bill relatou a presença de figuras que não pareciam humanas. Segundo ele, eram maiores, extremamente fortes e transmitiam hostilidade imediata. Não houve conversa. Não houve aviso. Ele afirmou ter sido levantado e arremessado contra a parede, como se não tivesse peso algum. A dor foi intensa, mas algo ainda mais perturbador aconteceu. Ele percebeu que não podia perder a consciência, como se estivesse obrigado a sentir tudo. O cheiro naquele ambiente era quase impossível de suportar. Uma mistura de decomposição, enxofre e algo queimado. O ar parecia contaminado. Respirar apenas aumentava o desconforto. Então vieram os sons. Gritos. Vindos de todas as direções. Homens e mulheres chorando, implorando por ajuda. Alguns chamavam por familiares. Outros apenas gritavam de dor. Segundo Bill, o mais assustador era perceber que ninguém era socorrido. Os gritos continuavam sem interrupção, sem descanso, sem silêncio. Ele também relatou uma sede extrema, uma secura absoluta, como se toda a umidade tivesse desaparecido do corpo. A necessidade existia, mas nunca era satisfeita. Naquele momento, ele afirmou ter compreendido algo que o marcou profundamente. Ali não existia esperança. A sensação dominante era abandono completo, como se o sofrimento não tivesse fim. Em determinado momento, ele disse ter sido levado para fora daquela estrutura. O cenário revelou algo ainda mais perturbador. Um terreno irregular se estendia na escuridão. Fendas profundas atravessavam o solo. De dentro delas, surgiam explosões repentinas de luz intensa e calor esmagador. Não havia céu. Não havia estrelas. Nenhum horizonte visível. Apenas escuridão contínua. O tempo parecia distorcido. Segundos pareciam intermináveis. E foi nesse instante que o desespero se tornou absoluto. Ele acreditou que permaneceria ali para sempre. Desesperado, começou a orar, mesmo sem saber se alguém poderia ouvi-lo. E então, segundo seu relato, algo mudou. Uma luz surgiu, não como fogo, mas como uma presença intensa. Instantaneamente o ambiente desapareceu. O calor cessou. Os sons foram interrompidos e tudo terminou. Bill acordou novamente em seu quarto, de volta à realidade. O corpo tremia, o coração acelerado. Segundo ele, a experiência parecia mais real do que qualquer sonho. Nos anos seguintes, Bill Wiese decidiu tornar público o que afirmou ter vivido. Seu testemunho ganhou atenção mundial. Livros foram publicados. Entrevistas foram concedidas. Milhares de pessoas passaram a discutir sua experiência. Para alguns, tratava-se de uma experiência espiritual legítima. Para outros, uma experiência extrema criada pela mente humana em estado alterado de consciência. A ciência reconhece que experiências próximas da morte podem gerar percepções intensas e extremamente vívidas. Mas até hoje, não existe uma explicação definitiva para o que ele relatou naquela madrugada. O próprio Bill afirma
que aqueles 23 minutos mudaram completamente sua vida. Mudaram suas crenças, suas prioridades e sua forma de enxergar a existência. Talvez o maior mistério não seja provar para onde ele foi, mas entender por que relatos semelhantes surgem em diferentes culturas, em diferentes épocas, descrevendo sensações surpreendentemente parecidas. E isso deixa uma pergunta inevitável. O que realmente acontece quando a consciência humana se aproxima do limite entre a vida e a morte? Porque, segundo Bill Wiese, aqueles 23 minutos nunca terminaram completamente. Eles continuam vivos em sua memória, como um aviso. Ou talvez, como algo que ele acredita ter sido permitido ver.